E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Yuri de Mello, estamos começando aqui um quadro novíssimo aqui no canal Yuripédia, o Entrevistpédia, onde nós vamos conversar com várias personalidades ligadas ao esporte. A gente vai falar muito sobre futebol, claro, mas de uma maneira diferente, como você está acostumado. Hoje nós temos uma presença ilustre no nosso programa de estreia. Nós temos aqui José Renato Sátiro, ele que é um grande pesquisador do esporte, que apesar de não ser jornalista, sabe muito de bola, mais do que muito jornalista por aí. Estamos aqui com ele para conversar sobre futebol, sobre as suas obras e também sobre a sua relação com o futebol cearense, que provavelmente você que está assistindo nem conhece, mas é uma relação fortíssima com dois times aqui da capital. Então, é um prazer, Renato, te receber aqui no canal. Um canal novinho, recente, mas que é uma grande honra estar aqui com você, cara. Obrigado, Yuri. Obrigado a todos aí. Obrigado pelo convite. Sempre é bom falar do futebol alencarino, como eu costumo pontuar nas minhas publicações. Muito obrigado. José, se eu puder te chamar de José, né? Não, Renato, se quiser. Renato, vamos de Renato, então. Renato, é o seguinte, eu acho que, assim, para a gente começar, seria legal a gente conversar um pouco sobre a sua ligação com dois times daqui, né? Você tem uma ligação muito forte aqui na parte familiar, né, com Fortaleza e com Floresta, né? Você fez uma obra, um almanaque sobre o Clássico Rei, já tinha feito também um almanaque sobre Fortaleza, e também o seu sobrenome já tem um pouco ali do bairro onde o Floresta é localizado, né, que é a Vila Manuel Sátiro. Enfim, eu queria que você falasse um pouco da gente sobre a sua ligação com esses dois clubes, né, que vai além da ligação de se interessar esportivamente, mas também a familiar, né? Se você pudesse falar um pouco sobre isso com a gente, e também se você acompanha esses times ainda, efetivamente, até porque, como você me disse antes da entrevista, você se desloca muito de São Paulo e Manaus, talvez não tenha tanto tempo para acompanhar esses dois times, mas acaba sendo dois times que você se interessa um pouco por conta dessa ligação, né? Pois é, Yuri, acompanho muitos, não só os dois times, mas os 4 times, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Uhum. Mas a história da minha família está muito próxima ao futebol cearense por várias razões. E eu não sei nem o que começa primeiro. Porque o Fortaleza foi criado ainda como Estela pelo tio da minha avó, né? Que é o Alcides Santos. O Alcides Santos viajou para estudar na França, né? E lá ele trouxe as raízes do futebol do Fortaleza, né? Isso lá em 18. Ele trouxe, e tem a história das cores da bandeira da França, que são as cores do Fortaleza. E aí a minha família teve uma ligação muito próxima na fundação do Fortaleza, porque não foi só o Alcides Santos, mas o Alcides foi o grande, que o Alcides Santos ele criou vários times de futebol naquela época, né? Numa época que o futebol era um esporte das sociais mais abastadas. O Alcides Santos era uma pessoa com recursos financeiros, e ele criava vários clubes de futebol, né? Não só o Fortaleza foi o que vingou, digamos assim. E com isso, os sobrinhos dele, né? Boa parte jogaram no Fortaleza, né? Então eu tenho alguns tio-avós, né? Que jogaram no Fortaleza, o Walter Sátiro, o Agapito dos Santos. O Agapito jogou no Ceará e foi presidente de Fortaleza, né? O Maír jogou Fortaleza. Quer dizer, alguns tios-avós meus jogaram no Fortaleza e criaram essa relação muito próxima do Fortaleza com a minha família. Nesse inteirinho, nesse paralelo, o meu tio Walter foi um dos maiores jogadores da década de 30. Ele foi, em 4 anos, ele foi campeão 3 vezes e uma vez vice. E foi campeão pelo América, em 35. Né? Foi campeão pelo Maguari, Clube dos Príncipes, né? O Maguari era um clube alvinegro que era um dos maiores clubes da época, né? Na década de 30. E teve uma época que o Maguari tinha até mais torcida que o Fortaleza e que o Ceará, né? A época, né? Inclusive, o Maguari era o rival alvinegro do Ceará,
e por isso que quando o Maguari deixou de existir, muitos dos torcedores do Maguari passaram a torcer por Fortaleza, né? Uhum. Mas o Maguari tem raízes tricolores também, né? O Maguari que teve um domínio no futebol cearense e foi uma equipe muito importante, muito relevante para o futebol cearense. Aí estamos falando dos anos 30, né? E aí veio a experiência do meu avô por parte de pai, eles moravam, né, a minha avó, esses torcedores do Fortaleza, digamos assim, moravam ali na João Pessoa, embora João Pessoa seja a sede do Ceará, sede do Ceará, da João Pessoa, e foram morar nos anos 50. Em 50 eles mudaram para Vila Brasil. Vila Brasil é onde hoje se chama Vila Manuel Sátiro. Na época era Vila Brasil, ali na altura da estação Vila Manuel Sátiro do metrô, né, que era trem na época, tem a estação Modubim também, e aí eles foram morar lá, e o meu avô já era torcedor do Ceará, vindo de Russas, né, ele fundou também várias equipes, né, o meu avô, e fundou o Floresta Esporte Clube em 9 de novembro de 54, com o objetivo de ser um time para desenvolver atividades para a comunidade, né? Para ser um local onde... E aí veio alguns absurdos, né, Yuri? Que hoje, nós estamos em 2024, as pessoas não conseguem acreditar que no quintal da casa do meu avô e da minha avó tinha um estádio de futebol chamado Estádio da Vila Manuel Sátiro. E aí, como o estádio não existe mais, procurem no Google. Teve até um Clássico Rei realizar. O estádio foi inaugurado com o Clássico Rei 1-0 Ceará, gol de Charuto, em 65. Caramba. Então a gente viu o Ceará e Fortaleza no quintal de casa. Quer dizer, eu lembro, Yuri, quando eu contava isso para os meus amigos no colégio, ninguém acreditava. Hoje as pessoas vão acreditar muito menos. Não acreditavam quando existia o estádio. Imagina agora. Né? Então teve essa aproximação com o Floresta. O meu avô faleceu em 87, no futebol amador. Floresta teve uma rica história no futebol amador, quando o futebol amador enchia estádio, cara. Tinha competições muito conhecidas na cidade, né? E o vizinho da minha avó, Ruth, da minha avó parte de mãe, Yuri, você está falando de 2 times, mas eu já falei de 2, né? Fortaleza, Floresta. Era o seu Valdemar Caracas. Pois é, eu ia falar sobre isso também, né? O Valdemar Caracas, né? Que eu fico feliz porque, assim, antes de você complementar, Renato, porque infelizmente o seu avô ele acabou falecendo antes de ver o Floresta chegar ao patamar que ele está hoje. Mas o Valdemar Caracas, nos melhores momentos ali do Ferroviário, ali nos anos 90, né? Quando ele foi campeão cearense, né? Ou 2 vezes, ele ainda estava vivo, né? 94, 95. O Valdemar Caracas, ele foi de tudo no Ferroviário, menos presidente, né? Ele foi de tudo, todos os cargos. Técnico. Ele foi de tudo. E Valdemar Caracas, ele era chefe da oficina dos trens da Refesa, e ele fez com que os funcionários da Refesa começassem a praticar o esporte, futebol, anos 30 também. Valdemar Caracas foi muito importante para a história do futebol cearense, e o Ferroviário, para mim, eu não consigo... para mim, o estado tem 3 grandes. Na minha cabeça, eu não torço para o Ferroviário, porque eu quero a rivalidade. Eu quero... a partir do momento que eu torcer para o meu rival, cara, aí acabou a rivalidade. Não estou dizendo que eu quero mal, mas eu quero ganhar o Ferroviário, né? Agora, Yuri, me permite discordar de você com relação ao estágio, porque o Floresta foi muito grande nas mãos do meu avô. O Floresta disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Futebol Amador, né, do equivalente. Né? Claro. Do equivalente. Então, o Floresta atual, nada contra o Floresta atual,
vai ter que caminhar muito ainda para chegar no patamar que chegou o Floresta do Felipe Santiago, porque... Porque, tipo assim, se a gente for comparar, o amador, ele foi até o topo, né? No profissional ainda não chegou. Você tem toda a razão. Não, exato. E o futebol amador predominou grande parte do futebol brasileiro, né? O profissionalismo só foi instituído em 33 nas grandes estados e nos estados mais avançados, muito mais à frente, certo? Então, a Copa Arizona era uma competição disputada entre times amadores, movimentava a cidade inteira, certo? 64 equipes do estado do Ceará disputavam a competição, e se existiu durante 5, 6 anos. O Floresta foi campeão em 76 e classificou-se, por conta disso, para o Campeonato Brasileiro, disputado em São Paulo, né? E o Floresta ficou nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, foi sendo eliminado pelo time do Golfinhos, que foi o time campeão, né? Um dia, quem sabe, o Floresta atual vai chegar a esse patamar, né, como profissional. Mas eu fico sabe, né? Eu fico brincando que sempre quando o Floresta foi um time muito, muito rico do ponto de vista das conquistas esportivas, e é bem legal, né? E tem aquela história do Floresta com as cores da seleção brasileira, né? Que foi uma coisa bem única na época, porque ninguém acreditava muito no verde e amarelo, e quando o Floresta usava desde os anos 60 isso. E tem também, eu não sei se chegou a passar, isso foi na época do seu avô, né? Mas também tem aquela... É uma brincadeira que o pessoal, até hoje, foca muito. Eu acho que até acabou ajudando na proporção do Floresta nacionalmente, que foi no escudo do Floresta que tem aquela partezinha do Nottingham Forest, né? Que tem aquela... Se puder... Tem alguma história em relação a isso? Inclusive, Yuri, o livro está pronto, ó, vai ser lançado... Primeira pessoa que veio... Primeira pessoa, é inédito. O livro já está então, para entrevista já é inédita, né? Já vou focar nisso aí. Ninguém sabe, você é o primeiro a saber, ó. Tá pronto. Olha aí. É um livro de, deixa eu ver, quase 200 páginas, que conta... Tem alguma foto do seu avô aí no livro? Não, então, o Colosso da Vila Manuel Sátiro, porque nós somos cearenses, nós somos ó, o Colosso da Vila Manuel Sátiro. Cara, que legal. Toda a história do Floresta, desde a sua fundação, tem a história da conquista da Copa Arizona, e tem toda a história da criação do estádio, como é que foi construído o estádio, como é que o Clássico Rei foi realizado na Vila Manuel Sátiro, né, com 3, 4 mil pessoas. Então, toda essa história contada lá. E aí, eu te contar a história do detalhe do escudo, porque o escudo do Floresta, ele é similar durante muito tempo. Teve vários escudos, né? No começo não tinha escudo, depois chegou a ser um F só estilizado, de Floresta, né? Que era o time onde o meu pai jogou, o meu tio, o irmão da minha mãe, que era o goleiro, era um time de família, assim, né? E depois ficou... E aí o meu avô, ele comprava os uniformes, Yuri, de acordo com o dinheiro dava, né? E aí, quando lançaram a camisa da seleção, ele viajava muito, ele achou, nossa, é mais em conta comprar o uniforme da seleção pronto e só trocar o escudo, ia sair mais em conta. Então, o escudo original, um dos escudos que mais fez história do Floresta, foi um escudo muito similar ao da seleção brasileira, certo? O meu avô faleceu em 87, tá? Em 87 ele faleceu. E depois disso, o meu tio, irmão, filho dele, né, o Roberto, inclusive, foi campeão cearense juvenil em 58, pelo Ceará Sporting. Ele mudou os escudos em algumas oportunidades. E uma delas foi, que está nesse livro aqui, ó. Esse livro foi um livro que eu lancei em 2011, que são os distintivos mais curiosos do mundo, que eu fui até eu podia ir no Jô Soares, por isso que depois de ter ido no Jô Soares, eu posso vir no... Eu vi esse vídeo. Esse livro, esse escudo, ele tá aqui no livro, Floresta, nós nem combinamos, tá? Mas eu acho legal o assunto. Aí, no caso, você foi no Jô para apresentar esse livro, no caso, para divulgar o livro. Foi no Jô e tá aqui o escudo que você tá falando, né?
Exato, é esse mesmo. Agora é um detalhezinho, né, no escudo, é na parte de baixo ali agora. É o escudo, é o escudo do Nottingham Forest, 54, baixo Floresta, que o meu tio acabou colocando, e hoje eu converso com algumas pessoas ligadas à Floresta, o Ronaldo, que é o assessor, ele fala que algumas vezes o Nottingham Forest dá um @ Floresta no perfil deles, né? Eu achei muito legal. E aí depois, em 2014, quando o Floresta ele é vendido, na verdade a compra do terreno, a compra de tudo para o atual proprietário, o escudo muda novamente de cor, de estilo, né? E aí tem uma estrela lá, uma estrela que é da maior conquista do Floresta, que é a Copa Arizona 76, né? Que tá lá marcado lá. Não é Faris Lopes, não, tá, pessoal? É Copa Arizona. Nem se compara, nem se compara. Não, corram atrás. Guardadas suas devidas proporções. Corram atrás. Mas tem essa história dessa ligação do Floresta. Tem uma coisa que o meu outro tio jogou no Usina Ceará, foi vice-campeão pelo Usina Ceará, que era uma equipe que existia na década de 60. E tem o outro tio, que é filho do Maí, que jogou no Fortaleza, que a história dele é muito curiosa, Yuri. Eu falo muito, tá, Yuri? Pelo amor de Deus, você me interrompe aí. Não, fica à vontade, fica à vontade. O meu tio, ele foi campeão pelo Gentilândia, em 56. Em 56 foi campeão cearense pelo Gentilândia, que é um time ali do bairro do Benfica. Teve só teve um turno. E o Gentilândia, que era normalmente o saco de pancada, o time foi campeão. E aí o meu tio foi campeão, a família, tá bom, agora vai estudar, não sei o quê. Aí passou o ano de 57, né? O título foi em 57 já, o título de 56. O São Paulo, campeão paulista de 57, foi fazer uma excursão em Fortaleza. E aí o Ceará ia jogar contra o São Paulo. E naquela época os times se reforçavam para jogar contra o time grande, né? E nisso o meu tio foi convocado para jogar pelo Ceará. Ele, de uma família de tricolores, jogador do Gentilândia, jogar pelo Ceará. E ele foi meio a contragosto. Com 5 minutos de jogo, o Yuri, ele faz um gol contra. E aí ele achou, nossa, vamos me bater, vamos fazer, né? E aí ele correu pra caramba, disse que jogou com esse temor que depois fosse sofrer alguma coisa. Pois bem, ele jogou tão bem que ele foi contratado pelo São Paulo. Ele jogou meio tempo pelo Ceará. Ele jogou 45 minutos pelo Ceará. Ele só jogou o primeiro tempo e foi contratado pelo São Paulo e jogou 5 anos no São Paulo. Ele jogou na inauguração do Morumbi, inclusive, o meu tio Fernando Sátiro. Ele está Você vai no Morumbi, aparece o primeiro time da inauguração do Morumbi. Tá lá um cearense lá. E Renato, você tem um almanaque do São Paulo que você produziu. Foi um estopim essa participação do seu tio na equipe para você fazer o almanaque ou foi outra coisa? Isso me fez ser São Paulino. Isso me fez ser São Paulino. Mas certamente, naquela época da história do almanaque, o time que não tinha almanaque era o São Paulo. Aí eu fiz o almanaque de São Paulo com o Raul Snell, né? E depois disso, eu virei São Paulino, né? Você não perguntou o time que eu torço, porque eu falei de todos os times da capital, menos de um. Aliás, falei agora há pouco. Mas eu falei da ligação do Fortaleza, do Ferroviário e do Floresta, os 3 Fs. Por causa dessa ligação com os 3 Fs, qual o time que eu torço, Yuri? É o Fortaleza, não? Eu sou Ceará, cara. Não, Yuri. Cara, Yuri. Isso aí já teve análise, já teve briga na família. Quer dizer, eu passo um tempão falando do Fortaleza, do Ferroviário, do Floresta. Eu não tenho história para contar do ponto de vista de criação do Ceará. Como historiador, sim. Como torcedor, principalmente. Mas eu sou torcedor do Ceará. Mas como é que nasceu? Como é que nasceu isso? Desse meu avô. Basta um, Yuri, basta um. Basta uma pessoa te levar para o lado do bem, para o lado do mal, né? Basta um ser aquele cara que te influencia para o futebol e que te leva para o jogo. E o meu avô era torcedor do Ceará, embora a minha família toda fosse ligada ao Fortaleza, o vizinho o Ferroviário, e o Floresta na época era amador, então torcer para o Floresta e para o Ceará
eu não estava brigando, apenas em competições juvenis, eu torcia para o Floresta, porque era o time do meu tio, do meu avô, do meu pai. Aí ele me fez torcedor do Ceará. Então, eu nos anos 80, eu ia muito a estádio, PV, Castelão, para assistir os jogos do Ceará, secar o Fortaleza, ir em clássico, torcer, né, tudo. Então, eu sou alvinegro de Porangabuçu. Cara, isso é incrível, porque tu tem uma ligação forte, familiar com Fortaleza, com Floresta e acabou torcendo pelo Ceará, cara. Isso é incrível. E eu queria até te perguntar, tipo assim, agora falando um pouco assim, uma curiosidade, eu fiz um TCC sobre um time de futebol da capital, que foi o Calouros do Ar. Alguém da tua família tem alguma ligação com o Calouros? Não, eu só tenho a camisa do Calouros que eu comprei ano passado. Ano passado, a camisa branca. Cara, eu adoro o Calouros do Ar, que é o time dos anos 70, 80. Calouros do Ar, América, era a nossa reabilitação. É aquele time que você jogava para aliviar, sendo que o Calouros do Ar foi campeão cearense em 55. Né? Campeão cearense. Teve aquele jogo contra o Garrincha também, né? Cara, o Calouros do Ar... Cara, é que as pessoas... A força que foi o Calouros do Ar na década de 50, né? É impressionante. Eu tenho um carinho enorme pelo Calouros, como tenho pelo América. Não sei como está o América hoje, que era do Alberto Damasceno, saudoso Alberto Damasceno. O Calouros do Ar disputou Taça Brasil. O Calouros do Ar disputou Taça Brasil, coisa que o São Paulo não disputou Taça Brasil. O Calouros do Ar participou e bem, certo? Disputou a Copa do Nordeste também. Exato. Então, o Calouros do Ar era uma equipe da Força Aérea, né? Outro time que eu tenho uma simpatia gigante, Yuri, é do Tiradentes, o time da PM, porque o Tiradentes ia treinar lá no campo do Floresta, ia com um micro-ônibus. E eu descobri um dia desse que o micro-ônibus ainda existe, esse micro-ônibus. Era um micro-ônibus que cabia abaixo de 12 pessoas. Era de terça-feira, Yuri. Eles chegavam lá, iam lá para o campo, treinavam. E eu achava aquilo... Então, eu tinha... cara, eu tenho muito a coisa do... Eu sou muito anos 70, 80, né? Para mim, naquela época, o interior era Guarani de Sobral, Juazeiro e Casa. Basicamente, eram esses os 3 times. Quixadá também. Eram os 4 grandes times do interior. E os times da capital tinha o Ceará, Ferroviário e Fortaleza, América, Calouros do Ar e Tiradentes. Eram 9 times ali na disputa, ali, 10 times, né? Então, durante muito tempo foram esses times. E é uma pena que o Calouros do Ar esteja na terceira, eu acho, mas, poxa, eu comprei a camisa do Calouros ano passado, e do presidente do Calouros, esteve lá no lançamento do Clássico Rei, né? Eu ganhei, na minha época do TCC, eu fiz amizade com um rapaz que trabalha no Calouros, ele me deu de presente. Mas, grande José Renato, aí, cara, é incrível essas histórias. Tua família é muito ligada ao futebol. Tu nunca tentou adentrar de alguma forma ao futebol com a família tão interligada? Nunca pensou nisso? Quer mudar de assunto? Vou ter que falar da minha... Yuri, é o seguinte, obviamente, eu morei em São Paulo, eu morava em São Paulo nessa época, eu sou paulistano, e as minhas férias eram em Fortaleza, minhas férias eram todas em Fortaleza. Então, a gente jogava ali no que a gente chamava o amador, né, o time mais novo do Floresta, eu jogava durante as férias, né? Então, meus primos, né? Ainda bem que no livro, como foi eu que escrevi, eu conto também essas histórias, né? De vezes que o Floresta jogava, a gente jogava lá no estádio, né? A gente tinha essa ligação. Mas o meu tio e meu pai jogaram no Floresta, no time principal, né? Eu não tive essa chance porque eu morava em outra cidade, né? E o meu avô morreu em 87, eu tinha 16 anos, e aí já fui para a faculdade, já fui para outro... Mas os meus primos, alguns deles jogaram, nenhum estourou assim, né? Mas muita gente da minha família jogou futebol, né? Então, poderia ter acontecido alguma coisa, mas melhor assim, pelo menos fica naquela coisa, poderia ter sido, né? Renato, outra coisa é porque eu já sei que você fez o almanac lá do Clássico Rei, né? Que você lançou ano passado, e eu fiz entrevista com você, né, sobre o almanac. Você também fez o almanac do São Paulo, né?
Você podia listar os times que você já fez o almanac aqui? Olha, eu escrevi, são 25 livros. São 25 Uhum. livros. De vários mas não são só almanacs, né? São em geral, todos. Em geral. O primeiro livro de futebol que eu escrevi foi o almanac dos clássicos do Campeonato Brasileiro. Sim. Tá? Dos clássicos do Campeonato Brasileiro. Aliás, foi em 2005, o primeiro livro que falava de Taça Brasil, né? Da história da Taça Brasil e das 3 divisões que existiam naquela época, a Série A, Série B e Série C. Aí depois eu lancei os distintivos, né? Esse que eu te mostrei agora, e lancei o Almanac de São Paulo. Quando eu lancei o Almanac de São Paulo, eu tinha um outro livro que eu tinha lançado, que era Clubes de Futebol Brasileiro, que fez um levantamento de 2.200 times do Brasil inteiro, com toda a história deles e títulos e coisa absurda, assim. Quando eu lancei o Almanac de São Paulo, eu pensei, cara, eu vou parar por aqui. Aí veio a possibilidade de eu escrever o Almanac do Ceará. A convite do Pedro Mapurunga. Né? Então, eu comecei a fazer e fiz todo um trabalho junto com outros autores do Almanac do Ceará, porque uma coisa, Yuri, é a pesquisa bruta. A pesquisa bruta é a pesquisa do livro, né? A pesquisa do papel. Transformar no almanac é um esforço que é tornar aquela pesquisa, que é importante, em algo que é contável, né, Yuri? Que dá para algo literário, né? E que dê para contar, né? A estatística, né? É importante. Transformar estatística em história. Exato, porque na verdade, senão você não tem, né? Aí, infelizmente, o projeto do Almanac Ceará não avançou, e aí houve a possibilidade, a partir de um trabalho muito, muito importante do Davi, que é o coautor do livro comigo, de lançar o Almanac do Fortaleza, né? Que foi um esforço. E imagina o torcedor do Ceará fazer o Almanac do Fortaleza, né? Imagina, né? Tu relutou um pouco ou não? De jeito nenhum. Assim, os meus amigos torcedores do Ceará me chamaram de várias coisas, né? Mas eu tenho um apreço pela história, né? E aí eu amenizei um pouco fazendo o Almanac do Clássico Rei, que foi o Almanac do Fortaleza foi o maior almanac do futebol nordestino. Não tem nenhum nordestino que tenha um almanac maior que o do Fortaleza, e que foi, curiosamente, foi muito bem recebido pelo Marcelo Paes, que nos recebeu, né? Não tem nenhum apoio do clube, nada, mas ele divulgou um Instagram chamando a torcida, e o livro acabou em meia hora, já não tinha mais livro. Aí Renato, só para complementar, como você falou que o almanac do Fortaleza foi o maior, por conta disso, foi o mais difícil entre esses que você está citando? Foi o mais difícil para produzir ou não? Olha, os almanacs do futebol nordestino, eles são mais difíceis por causa do problema das fontes, né? Porque, por exemplo, o Fortaleza é de 18, o Ceará é de 14. E os jornais, e eu fui muito na biblioteca na beira do mar aí, ali na Iracema, e hoje o estado lá é maravilhoso, tem um luva, tem todo o cuidado que você tem que ter, né? Mas naquela época não era assim, né? Então você achava muito pouca referência, né? Então o grande problema é a longevidade das equipes, porque o São Paulo, quando eu fiz, São Paulo é de 30. São Paulo é de 30. Quer dizer, o Fortaleza é 18, cara. Achar referência de 12, do década de 20, de 10, é muito complicado para qualquer estado. Imagina o estado do Ceará, que já tinha menos opções de procura. E tem uma coisa que é o número de jogadores. Os jogadores têm uma coisa de mudança de nome de jogador, né, Yuri? Que acontecia muito. O jogador era conhecido, porque o futebol ainda era uma coisa que as famílias não admitiam, né? As famílias tradicionais não admitiam. Então acontecia muito. E aconteceu até com um dos maiores jogadores da história do Ceará, que jogou Fortaleza, né? O Mitotônio. O Mitotônio, ele começou no Fortaleza e o nome dele era Mas Antônio.
E era Mas Antônio porque tinha um jogador argentino chamado Mas Antônio, que tinha feito muito sucesso, e aí ele adotou o nome do jogador argentino para fazer sucesso, começou fazendo sucesso, depois virou Mitotônio no Fortaleza, e depois virou Mitotônio no Ceará. Quer dizer, essas mudanças, essas peculiaridades é que tornava... Acabou dando certo, né? Fez sucesso, né? Acabou dando certo. Fez sucesso, não no Fortaleza, mas fez sucesso no Ceará, e ficou famoso por aquela história da buchada, né? Que ele teria supostamente morrido depois de comer uma buchada. E que não é fácil. É uma história muito curiosa, nos anos 50, né? No jogo do Ceará. Mas certamente os livros, a busca no Nordeste tende a ser mais complicada. A história do Clássico Rei foi meio... Não foi para me redimir. Não foi para me redimir, mas, de alguma forma, eu fiz uma busca muito mais efetiva com relação a casos do Ceará e do Fortaleza, né? Houve uma pesquisa mais afinada, você pode ver que no Clássico Rei você vê jogo a jogo, tem uma estatística muito mais complexa que foi feita, e o almanaque do Clássico Rei é o maior almanaque de um clássico, até hoje. Até hoje não há nada maior com relação ao almanaque do que o do Clássico Rei. Renato, outra coisa, ainda falando das suas obras, eu vejo que a gente analisando um pouco das suas obras, você se interessa muito, muito mesmo por esses fatos mais curiosos, né? Seja escudos, jogadores também. Cara, porque eu acho até difícil você conseguir mensurar isso, mas você conseguia assim, citar, na sua opinião, nesse estudo todo que você fez de histórias curiosas envolvendo futebol, algumas assim que para você, na sua opinião, foram as mais absurdas para você, assim, que beira a insanidade mesmo, algumas coisas que só o futebol brasileiro tem mesmo? Você consegue citar algumas para gente? Cara, o futebol brasileiro, ele é cheio dessas coisas fantásticas, né? Eu até escrevi, eu lancei ano passado os craques mais curiosos do mundo. Isso, exato. Os craques mais curiosos do Brasil. Enchi de jogadores que fizeram história no futebol brasileiro. Eu lembro, e eu vou falar de um caso de jogador cearense, que foi meu ídolo, que é o Lula Pereira. O Lula Pereira, saudoso Lula Pereira, treinou o Ceará, jogou pelo Ceará. Treinou o Flamengo, técnico do Flamengo. Né? O Lula Pereira, eu lembro... Zagueiro, né, se não me engano? Zagueiro. Jogava muito. O Lula, eu fui no jogo Ceará e Guarani de Sobral. Guarani de Sobral tinha Tangerina, que foi outro cara, jogou muito, jogou no São Paulo em 85. E estava ali no PV e tinha um pé de azeitona, né? Na altura do ataque, tinha um pé de azeitona para o lado da cobrança de escanteio. Aí o que acontecia? O Ceará fez 1-0 e aí foi todo mundo comemorar o gol do Ceará. Nisso, o time do Guarani aproveitou a saída e foi lá e fez o gol de empate, com todo o time do Ceará comemorando. Não, eu vi uma coisa assim, cara, 1-1. Pô, 1-1. Aí o Ceará, o Guarani Sobral era timaço, na época, time encardido. Aí o Ceará faz 2-1. Aí o Lula era gigante. O Lula parecia ter 3 metros de altura. O Lula ficou na marca central do campo, parou e ficou assim. E falou para o jogador do Ceará: vão lá comemorar, vão lá. Cara, o time do Guarani tentando empurrar o Lula. E o Lula, assim, cara, o Lula parecia todo o time do Ceará, do Guarani, todos pequenininho. E o Lula, como se nada tivesse acontecido. Cara, eu fiquei com uma paixão desse cara. Eu falei, cara, esse é o cara.
Depois, o jogo foi 3-2. Foi 3-2 para o Ceará. O Lula, porra, falei, e eu fiquei com aquela coisa, né? E eu fiquei com essa paixão pelo Lula, conhecer o Lula alguma vez, né? E aí eu conversando com esse, aí Yuri, eu lancei um dos livros que eu lancei, veio o Milton Neves. O Milton Neves veio me entrevistar. E o Milton Neves, ele perguntou assim, ó, escala o teu time todos os tempos. Eu falei, beleza. Coloquei lá no gol. Eu não lembro quem coloquei no gol, acho que foi Leão. Botei Cafu, dupla de zaga, Dario Pereira e Lula Pereira. E Leonardo na lateral esquerda. E montei o meu time. Beleza. Aí me liga o cara lá da imprensa lá. Olha, legal, obrigado, já corrigimos. Botei lá o Luiz Pereira, né? Não é Lula Pereira, né? Cara, me respeite, cara. Me respeite. Quem é Luiz Pereira perto de Lula? Cara, pelo amor de Deus, cara. Quem é? Luiz Pereira não limpa a chuteira de Lula Pereira. Eu falei desse jeito. Eu falei. Cara, aí eu comentei isso com um amigo, o Moacir, aí, mora em Fortaleza, eu comentei essa história. Ele falou, rapaz, tu não sabe. Eu moro no terceiro andar. Sabe quem mora no quinto? Lula Pereira. Cara. Caramba. Não, cara. Aí ele chego lá. Cara, eu fiquei até as 2 da manhã com o Lula Pereira contando essa história. Cara, uma coisa assim. Eu fiquei muito fã do Lula e tive ainda a oportunidade de encontrar com ele algumas vezes. Tu chegou a citar essa história contra o Guarani de Sobral? Ele comentou alguma coisa contigo? Ele falou, eu lembro muito bem de. Eu acho que ele não lembrava, mas ele falou que lembra, não vou falar nada porque ele é meu ídolo. Mas ele falou, eu lembro bem. Não, como é que pode o cara não esperar meu time comemorar o gol? Né? Porque o Lula ele teve uma carreira muito curta ele se aposentou com 30 e poucos anos com a dor no joelho, né? Com problema no joelho. Ele começou em Pernambuco. Né? E aí o Lula tem uma história. Lula é um poço de riqueza de história. Né? Ele soube quem era o pai dele vendo a revista Placar. Porque ele tinha sido criado pela mãe e pelo tio. E aí ele começou a jogar no infantil do Santa Cruz. E aí, depois disso no infantil do Santa Cruz, ele chega... alguém do treino fala, olha aqui o teu pai aqui. Aí, Antônio Pereira, ele é técnico do Jequié, que tinha sido campeão no primeiro turno do Campeonato Baiano. Não é possível. Não, esse aqui é teu pai. Cara, ele comprou carta e foi naquela final da temporada, pegou um ônibus, foi até Jequié, na Bahia, para conhecer o pai dele. Cara. E aí ele conta a história como ele conheceu o pai dele. Ele conheceu o pai dele conta a revista Placar, cara. É uma coisa absurda, né? Cara, incrível, cara. Tipo assim, antes de fazer a próxima pergunta para você, só um comentário, é que assim, o futebol, cara, é uma ferramenta assim, para a gente contar qualquer tipo de história. A gente consegue falar sobre tudo com o futebol, usando o futebol como ferramenta. É por isso que eu criei esse canal, cara. Dá para falar sobre tudo. O futebol se relaciona com tudo. Isso é incrível. E o seu trabalho mostra muito disso, né? Mas, agora falando de outro episódio legal da sua vida, que foi o Guinness Book, né? Que você foi considerada a pessoa com o maior acervo de materiais assim, esportivos, revistas, jornais, enfim. Eu quero saber como é que você conseguiu juntar todo esse acervo, como é que foi o processo, a ideia para chegar para o Guinness Book, para tentar isso, como é que foi tudo isso, a repercussão, como é que você guarda ainda, se é que você, com certeza, você guarda ainda esse acervo, né? Como é que foi tudo isso para você, Renato? Yuri, isso começou ali nessa casa, lá, Vila Manuel Sátiro, né, com meu avô. O meu avô, ele assinava o jornal, os jornais, o Povo, primeiro o Povo, depois o Diário do Nordeste, tinha a Tribuna do Ceará também, e ele guardava o jornal do lado da rede dele. Ele guardava os jornais que mostravam um pouco da história. Sempre que Floresta divulgava alguma coisa da Floresta, ele guardava o jornal. E aí ficava o jornal guardado, registrado.
no final do ano, quando eu ia para Fortaleza, eu tinha essa coisa de ver lá os jornais, né? O que ia aparecer dos jornais, tudo. E aí eu comecei a guardar recortes de jornal. Aí depois eu comecei a colecionar a revista Placar. Aí eu fui aumentando a coleção para jornais, revista do esporte, anos 60, Gazeta Esportiva Ilustrada. Aí aumentei para livro e foi juntando. Então o acervo começou graças ao meu avô, aí na Vila Minossati. Depois de um tempo, eu não tinha mais como controlar. Eu começava a comprar coisa repetida. Aí eu falei, cara, eu tenho que organizar isso. E organizar isso eu tinha a ver com o quê? Com deixar, com passar a saber o que é que eu tinha, a planilhar, botar na prateleira, botar na estante, né? E aí eu fui começar, aí eu vi que eu tinha um acervo bem considerável. Aí eu pensei, cara, ou eu vou acabar com a coleção, ou eu dou isso, ou eu organizo e torno um negócio gigante, né? E nós, cearenses, somos assim, né? Nós não temos a menor, assim, nós somos os melhores em tudo mesmo, se a gente quiser, né? Nós, né? Verdade. Somos, porque não tem nenhuma cidade que tenha 4 times grandes na capital como o Ceará, Fortaleza tem. Mas aí eu não achei ninguém, instituição que eu tivesse confiança em fazer doação. Aí eu entrei numa associação para ver se eu tinha, o que eu tinha de acervo era uma coleção, era um item, era algo colecionável. Aí vi lá que era a maior acervo do Brasil. Beleza. Mas eu sou metido, entrei no site do Guinness e fui procurar se tinha alguma coisa de publicação. E tinha lá um português com 8.000 itens. 8.000 itens. Aí fui fazer a contagem, Yuri, deu 25.000, 3.000. Aí eu falo, cara, eu vou dar pau nesse português. Aí o processo era meio moroso, porque tinha que ter registro, tinha que ter um registro de comunidade eclesiástica, uma de pessoa pública, uma pessoa, né? Então o processo foi muito moroso e eu submeti em 2012. Em 2012 eu submeti para o Guinness, a submissão. Demorou 2 anos para eles fazerem a pesquisa e oficializarem. Eu poderia ter pago para eles agilizarem na pesquisa. Agilizarem na pesquisa não é me dar o título, era fazer a pesquisa mais rápida. Mas acelerar. Eu não tinha recurso para isso. E calhou, Yuri, eu recebi o registro justamente nas vésperas da Copa de 2014. Eu lembro que o Milton Neves até fez uma matéria em 2014 falando do teu recorde, eu lembro. E tem uma coisa, né? Era um acervo não era de alguém do meio do esportivo. Uhum. Né? Foi meio surpreendente. E aí depois foram resgatar essa história do Floresta. Inclusive fizeram a propaganda do Banco Itaú baseada na história do Floresta, né? Essa história que eu contei aí. Se vocês procurarem no Google, aparece lá o estádio. Foi a última cena que tem do estádio. Foi a cena não, na edição eu vou estar colocando aí por cima aí para o pessoal. Em 2014, quer dizer, tem 10 anos essa história são 10 anos que depois o atual proprietário do Floresta decidiu demolir o estádio, né? Então, a minha coleção veio assim. E aí são livros, são revistas, são posters, são jornais, tudo catalogado, tudo registrado em planilha, posicionamento da planilha, tudo uma coisa bem insana do ponto de vista de conteúdo. E tudo isso 2 anos, né? 2 anos do processo, 2 anos do processo. E aquela coisa, né, Yuri, o legal do futebol é aquela da pesquisa, que para mim, você não perguntou, mas para mim, qual o item mais precioso da pesquisa, né? Foi mais difícil de arrumar, era o livro sobre as histórias do futebol cearense, lançado em 56, que era um livro que eu esqueci o nome do autor agora, que era uma coisa que, embora eu tivesse livros muito mais antigos, né?
eu tinha uma adoração pelo futebol cearense, e aí aquela coisa, né? Eu tenho o meu time, eu tenho a minha paixão pelo Ceará, gosto do Fortaleza do ponto de vista de ficar muito honrado pelo que o Fortaleza está fazendo, que é algo impressionante, né? Uhum. O Fortaleza ter feito o que está fazendo, quer dizer, uma coisa que não... Ó, o livro que eu estou te falando, Futebol Cearense, é a verdadeira história do futebol cearense do Frederico Maia, que é um livro de 56. E esse era meu sonho de consumo, muito mais que livros da década de 10 e de 20. Gosto do Ferroviário, mas, cara, eu quero bater no Fortaleza, eu quero bater no Ferroviário, porque é assim que faz o futebol ficar forte, né? Eu quero ir casa forte, eu quero o Guarani de Sobral, o Guarani de Juazeiro, quero o Calouros do Ar perdendo para o Ceará na primeira divisão, né? Quero o América e Calouros do Ar. Aí eu recebi o livro dos clássicos do futebol cearense, do futebol brasileiro, né? Ferro Forte, o Clássico das Cores, Clássico da Paz, Clássico Rei, né? Os clássicos de Juazeiro. Então, eu sou um fã incondicional do futebol cearense, né, em todos os seus aspectos. E teve até também um clássico, né? Que foi quando os dois estavam na terceira, que virou meio um clássico alternativo, que foi Maguari e Calouros do Ar. Tinha esse clássico também na Série C do estadual também, ali no começo dos anos 2000 também. Então é um clássico bem interessante, saiu até matéria no Povo, enfim. Renato, outra coisa que eu queria perguntar para você, isso eu não sei se você vai responder, mas assim, você tem muito material da mídia esportiva em vários anos. Aí, apesar de você não ser jornalista, assim, você tem um conhecimento gigantesco e você apareceu mais na mídia do que muitos jornalistas por aí. Eu queria saber se você poderia, aqui para o nosso canal, baseado nessa coleção enorme, esse acervo enorme, se você podia um pouco fazer uma análise assim da evolução assim da mídia esportiva, o que você pode observar de todas essas décadas até aqui, a evolução da cobertura do futebol, sabe? O que tu pode trazer para a gente em relação a isso? Ô, Yuri, é aquela coisa, né? Eu tenho uma visão muito crítica com relação a isso, né? Uhum. São poucos as pessoas que têm uma preocupação de fazer um bom jornalismo, né? Por exemplo, quando eu vejo você, ou tem alguns outros nomes, se preocupar com o futebol do passado, eu acho isso é muito prazeroso. Não porque eu sou fã do futebol do passado, mas é porque é o futebol do passado que nos trouxe até aqui, certo? Mas eu não estou falando só da mídia do Ceará, mídia do Brasil inteiro. É precário a situação hoje do ponto de vista de qualidade. A gente tem muito mais opção, né? Porque na nossa época mais novo, eram poucas as rádios, eram poucas as emissoras, né? As opções, as alternativas, não tinha SPN, TNT, não tinha essas coisas todas, né? CNN, não tinha. Mas a qualidade, ela é constrangedor a gente ouvir alguns jornalistas se prepararem para uma cobertura de um jogo, né? Não saberem a história daquele time que representaram aquele time, o que é esse, né? O que é um Ferroviário. O Ferroviário Sampaio Correia é um dos maiores clássicos do futebol nordestino. Certo? Aconteceu na Copa do Brasil. Certo? Eles não darem relevância a isso é muito ruim. Certo? E dou outro exemplo, né? Esses reconhecimentos de títulos nacionais, né? Desde da Taça Brasil e agora o Prato Mineiro, o Atlético, tudo. E jornalistas clubísticos, totalmente clubísticos, jornalistas prestando serviço para o clube e comentando sobre o clube com uma emissora. Cara, isso não tem precedente. É uma coisa assim que não tem cabimento nenhum. Né? Então, é muito desolador, porque a gente vê muita ressalva e, infelizmente, assim, a gente não sabe quando um jornalista está fazendo um comentário se esse cara
será que esse cara está fazendo porque tem uma relação de negócio com uma instituição ou tem outra relação? Isso é muito, muito pouco, né? Porque a gente não tem eu estou falando isso, não vou generalizar, mas são poucos aqueles que a gente sabe que não tem uma opinião. Eu posso dizer, eu posso não gostar da sua opinião, Yuri, mas se eu sei que você tem uma linha de conduta, a sua linha de opinião, ela é consistente, mesmo que eu discorde, mas segue uma regra, cara, beleza. Mas quando eu vejo aquele cara que, cara, eu acho precário e está cada vez pior, infelizmente. Mas há solução, cara, porque a cada momento, Yuri, há pessoas como você ou como outro que fazem o seu próprio canal e geram uma independência que é importante, que é necessária. Jornalismo, é oposição. Né? O Juca Kfouri fala muito isso. Né? Ora, eu discordo de um monte de opinião, mas ele segue a linha de conduta. Cara, ele não fica alterando. Mauro César Pereira. Cara, tem um cara mais polêmico, cara. Cara, tem coisa que ele fala que eu acho um absurdo completo. Mas eu já sei, cara, eu sei, ó, a linha de conduta, beleza. Você sabe a linha que ele vai seguir. Exato, vai me causar preocupação se de repente de uma hora para outra, não. Aí ele tem. E tem muitos assim. Mas eu sou um otimista, porque é o tipo da coisa, ô Yuri. Basta eu não assistir, basta eu não ouvir. E eu não escuto. Renato, você falou da questão da mídia, e eu lembrei de um assunto assim, bem polêmico, que até hoje acho que polemiza ainda, de vez em quando é levantado, não só pela mídia, mas por torcedores, enfim. Eu com certeza você deve ter uma opinião, porque a gente sabe que no século passado, a gente sabe que, por exemplo, para as pessoas aqui do Nordeste, principalmente, Fortaleza, assim, para você acompanhar jogos do seu time, você tinha que ir para o estádio. Você não tinha jogos do seu time na TV. Tinha jogos nem na TV e nem na rádio. Não tinha, por muitas vezes. E aí, com o passar do tempo, a gente vê, aí sim, a mídia dando mais atenção ao futebol nordestino. E aí, muitas pessoas fazem uma relação de que existem muitos torcedores no Nordeste que torcem para times de outra região por conta da mídia ter dado mais atenção ao eixo do Sudeste. Você vê sentido nisso? Você acha que a mídia é responsável pelo nascimento dos torcedores que o pessoal chama de mistos, ou não? Você acha que são outros fatores que dão origem a isso? Cara, é assim, nos anos 80, na minha família, nós tínhamos os nossos times do Ceará, né? O Ceará, Fortaleza, mas só que havia uma esmagadora torcedores do Flamengo, porque havia uma coisa da Rádio Nacional com a influência. No final dos anos 90, o Ceará e Fortaleza era a segunda ou terceira maior torcida do estado. Porque o Ceará na Série B, Fortaleza na Série B, caindo para C, aquela coisa que ficou durante o tempo, e a mídia local não dando a devida relevância para o futebol local. Não estou botando culpa na mídia só na mídia. Mas, cara, se eu não estou tomando conta, dando importância do que acontece no meu bairro, eu não vou olhar. Ficar cobrindo Flamengo, São Paulo, Fluminense, cara, não é o meu bairro. Cara, eu quero saber, eu quero tirar sarro do cara da minha esquina, do cara que eu frequento. Certo? Então, eu acho assim, eu vejo alguns jornalistas hoje, atuais, eu acho legítimo, o jornalista pode divulgar o seu time, ele não pode misturar o seu time. Né? Agora, o jornalista local falar que torce no time de São Paulo, cara, ele tá sinalizando para o professor,
cara, faça a mesma coisa. Porque vocês, a imprensa, são pessoas que influenciam. Quer dizer, quando eu vejo um cearense que morou sempre no Ceará, eu torço para quem? Para o Corinthians. Cara, não faça isso, cara. Torça para o Corinthians em silêncio, mas, cara, fala que você sofreu tem uma história do Fortaleza, do Ferroviário, do Ceará, ou opte por não falar qual time você torce, certo? Porque vocês perfeitamente. Eu estou falando isso porque tem alguns jornalistas locais que torcem para é igual o cara do São Paulo. Qual time você torce? Para o Arsenal, para o Racing da Argentina. Você não pode, não dá. É o Trajano e o Mauro César, né? Um torce pro Arsenal, outro torce pro Racing. Cara, não tem como. O Trajano ainda torce pro América, né? O Mauro César meio que torce pro Flamengo. Cara, mas não dá, cara. Pode ter o seu time lá do negócio. Cara, mas como é que tu vai passar? Tu tem que criar uma empatia. E faz parte do processo de futebol a criação dessa empatia. Tá? Essa empatia. Cara, você vai ver no Ceará, sofrer. Se você tiver empatia comigo, você fala, puta, eu tô ciente agora. Se você torce pro Palmeiras, pro São Paulo, cara, cadê a simpatia? Aí, é muito engraçado eu falar isso, sendo que eu sou paulistano, torcedor de São Paulo, do Ceará, mas eu até falei pro Jô, eu torço para 2 times, eu torço pro São Paulo e pro Ceará. Ele até fala, não pode. Cara, como não pode, cara? Meu amor, eu tenho dois amores, São Paulo e Ceará. Aí quando eles jogam, cara, coração dividido, mas tem um que sobressai, sempre vai ter um que sobressai, certo? Porque eu tenho uma história, eu nasci em São Paulo, cara, eu vivi em São Paulo, eu tenho história com o Ceará. Seria paradoxal eu falar, eu morei em São Paulo, então para quem? Pro Clube do Remo. Nada contra o Clube do Remo, cara. Não, cara, mas pô. Agora, é diferente, Yuri, é assim, Yuri morou em São Paulo 20 anos, está trabalhando na Crônica Cearense. Cara, eu te entendo que você seja São Paulo, não tem como, ou corintiano, palmeirense, não tem como você ser Ceará, Fortaleza. Mas quando você vende que você foi vítima dessa, que você acabou sendo influenciado por esse tipo de coisa, o torcedor também te abraça aí. E eu acho que a mídia melhorou muito do ponto de vista de fortalecer a relevância do Fortaleza e do Ceará. E houve esse trabalho. Embora eu tenha pontuado algumas coisas, houve essa preocupação de dar relevância no futebol local, dar mais espaço. Eu quero saber o que acontece com o Ferroviário, quero saber o que acontece com o Calouros do Ar, certo? E tem alguns jornalistas locais também do Ceará que fazem isso. E é um trabalho muito interessante. É isso. É fortalecer o que está na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro. Eu acho que essa é uma boa. Não, eu não vou ignorar o que acontece, mas isso é a razão do Fortaleza estar nesse time também, cara. Eu não preciso. Eu até cometi uma gafe. Eu falei, eu tenho um time grande, eu tenho um time. Porra, não, cara. O Fortaleza está provando que ele estava no processo, mas ele é time grande, cara. Está há 3, 4 anos. Certo? Não tem como. Tá? Que bom que esteja. Porque aí o que acontece? O Ceará vai querer estar nessa posição. E outras equipes vão querer estar nessa posição. E assim que a gente Olha, Renato, eu queria agradecer, cara. A gente está chegando aqui no final dessa entrevista. Cara, assim, foi incrível. Parece que 1 hora passou rapidinho, cara. Muito obrigado mesmo. Foi uma grande honra. Olha, eu não sei nem o que dizer. Esse canal humilde aqui recebendo um cara tão cheio de histórias como você, cara, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado por estar aqui na estreia desse quadro aqui no canal. Muito obrigado mesmo de coração. E, cara, é muito legal todo o seu carinho que você tem pelo futebol cearense, toda a sua história como um verdadeiro historiador mesmo do futebol do século passado. Cara, eu só tenho que agradecer mesmo por essa entrevista. Com certeza é uma entrevista que vai ficar na história desse canal. Então, muito obrigado mesmo. Foi uma grande honra, Renato. Foi um prazer mesmo te entrevistar hoje. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, Yuri. Obrigado aí. E vamos combinar que em breve eu estou em local aí em Fortaleza para a gente se conhecer pessoalmente.
e a gente trocar mais história aí, porque o que me move, algumas vezes eu acho, Yuri, que eu nem gosto de futebol, eu gosto só de história, sabe? Então eu fico só vendo o que está acontecendo para ver para pegar alguma coisa, porque com a história você aprende, e se você aprender, que faz a gente olhar para frente. Muito obrigado, cara, de novo. E você que acompanhou a entrevista até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Daqui a pouco a gente bate aí 200 inscritos. Então, muito obrigado mesmo por toda a sua audiência que você assistiu até aqui. Eu estive aqui nesse primeiro episódio de entrevista do Entrevistpedia com o José Renato, o grande historiador do futebol. E não perca, traremos mais entrevistados aqui no canal Yuripédia com muita informação falando de futebol de um jeito diferente. Valeu!